Olá, alunos. Boa semana para todo mundo. Na aula de hoje iremos tratar dos acontecimentos na década de 50 e 60 aqui no Brasil. Falamos nas aulas anteriores sobre a Guerra Fria, os desdobramentos no mundo, nas polaridades políticas do lado capitalista americano, né? Do lado socialista, União Soviética, as guerras indiretas que ocorreram nesse período e agora os impactos sobre isso no nosso país nessas 2 décadas aí. Então essa imagem ela representa a construção de Brasília, ali no Distrito Federal. Isso no final da década de 50. E iremos falar também desses tempos dourados, a qual é chamado, né, que nem todo mundo pôde fazer parte desses anos dourados, anos de prosperidade, vamos assim colocar, no território brasileiro. Então, com o fim das 2 grandes guerras mundiais, vieram os anos 50 e a bipolarização do mundo em União Soviética e Estados Unidos, como eu disse para vocês, em cada uma das extremidades. Neste contexto, o Brasil teve que escolher um dos lados e acabou cortando relações com a União Soviética, colocando o Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade. Mas isso não foi da noite para o dia e é um dos aspectos que iremos trabalhar nessa aula. Também neste período vieram as definições de países desenvolvidos, chamados de nações de primeiro mundo, que seriam as grandes potências, né? França, Estados Unidos, Inglaterra, e os países de terceiro mundo, os mais pobres e subdesenvolvidos. No caso aí, seriam os países principalmente da região ali da África, da América Central e da América do Sul. O Brasil, inclusive, fazia parte nesse contexto de países de terceiro mundo. Inclusive esse foi um período em que era governado pelo então presidente Juscelino Kubitschek, que não conseguiu tirá-lo desta incômoda posição nesse ranking de divisão de países desenvolvido e subdesenvolvido. Ele até tentou no sentido de fazer uma evolução, tentar fazer um país melhor, né, com obras, criar novas estruturas, industrialização, mas na prática isso não foi muito possível e iremos tratar também nessa aula, tá? Então, o slogan utilizado na campanha presidencial do Juscelino Kubitschek, que é esse que está na foto ao lado, né, postando inclusive na construção de Brasília, que foi uma mega construção para a época, né? No Brasil temos a continuidade do desenvolvimento de Getúlio Vargas, que a gente tratou lá no primeiro bimestre, né? E que inclusive no período de Getúlio Vargas foi criado aquelas primeiras estruturas trabalhistas, a carteira de trabalho, direitos trabalhistas e tudo mais. A história do petróleo, como eu disse, né, que era totalmente estatal. O governo do Juscelino Kubitschek foi ali no período de 1956 a 1960. Apresenta um plano de metas para o desenvolvimento econômico do país, cujo lema era tentar evoluir o país de 50 anos em 5 anos. Então ele tinha aquela questão de ser bem progressista com a construção do país. A construção de Brasília, vamos falar um pouquinho dela. O fato é que Juscelino Kubitschek, JK, né, então esse termo é bem específico para ele, buscava um lugar afastado do Rio de Janeiro e no meio do deserto por motivos geopolíticos, tá? Então lembrando que antes disso a capital do Brasil não era Brasília, era Rio de Janeiro. Somente posteriormente a essa construção do Distrito Federal que a central foi transferida ali para Brasília, tá? Então a capital não estaria tão vulnerável em casos de guerra, por exemplo. Então por isso que praticamente a Brasília é construída no umbigo do mapa do Brasil, ali no centro do Brasil. Era uma região que não tinha muita estrutura de cidades, enfim, era um local bem isolado e eles achavam que era importante isso para não ficar vulnerável a ataques de guerra, né? Tinha essa preocupação já na época.
a pressão popular sobre o governo seria menor também, porque uma vez que a região não é tão habitada, não teria aquela aglomeração de pessoas próximas ali. Seria de difícil acesso fazer algum tipo de manifestação, algum tipo de rebelião contra o Distrito Federal naquela época. A nova capital iria contribuir para uma ocupação no interior do Brasil. Então, a tendência também com a construção de Brasília era atrair povos para morarem naquela região, que até então, como eu disse, não era muito habitada. É uma região totalmente isolada ali. Uh, Continuando ainda sobre a construção de Brasília, a construção de Brasília ocorreu entre os anos 56 a 60, tá? A mudança da capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para o Planalto Central, requereu uma enorme quantidade de recursos financeiros, materiais e humanos. A ideia de transferir a capital do Brasil para o interior já estava prevista há muito tempo atrás, né? Como eu disse, foi ali de 56 a 60, mas essa ideia já existia desde 1891, né? Até existia, não, como que eu vou dizer, uma ideia, tipo uma visão do Dom Bosco de que Brasília seria um lugar futurístico, aquelas ideias assim, né? De que Brasília seria vamos dizer assim, um país, o estado mais evoluído do nosso país, né? Enfim, demorou muito para sair isso do papel e ser colocado em prática. O arquiteto de Brasília. O plano piloto da cidade foi idealizado por Lúcio Costa, né? Enquanto Oscar Niemeyer foi responsável pelo edifício público de Brasília, marcado pelas famosas linhas de arquiteto. Mistura de concreto, vidros cheios de curvas e vãos livres. Então, assim, queriam construir Brasília já com aspecto de modernidade. Entre os seus projetos para a capital estão o Palácio do Alvorada, o Palácio do Planalto, o prédio do Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, a Catedral e o Teatro Nacional. Brasília foi inaugurado em 21 de abril de 1960. Oscar Niemeyer ele é conhecido pela construção de Brasília e vários prédios na região de São Paulo também. Tá? Era um nome muito renomado para a construção de estruturas modernas naquela época. Então, por que Brasília? Vamos bater nessa mesma tecla aí. Estímulo de investimento estrangeiros, né, para a região de Brasília, por ser uma região isolada. É importante lembrar que até os dias de hoje existe essa questão de enquanto mais é próximo de metrópoles para formar uma indústria ou uma empresa, quanto mais próximo das metrópoles, mais caro o imposto é. Então vocês imaginam que construir Brasília num local isolado teria estímulos de investimentos estrangeiros pelo fato dos impostos serem menores, concessão de terrenos para instalação de fábricas, tá? Porque terreno em locais mais isolados, a tendência é que esses terrenos tenham um valor mais baratos. Redução de impostos, como eu disse, né? Essa é a vantagem de não estar muito próximo de metrópole, a redução de impostos. Então, aquele incentivo, né, vamos dizer assim, do governo para que empresas vão para essas regiões. Permissão de remessas de lucros para o exterior também. O que isso quer dizer? Começou a surgir aquelas tendências, principalmente depois daquela aula que a gente teve sobre a crise de 1929, né, que teve a intervenção do Estado, que gerou obras públicas, porque antes disso era uma coisa desenfreada com o expansionismo do capital. Então, a solução de muitos países, não só dos Estados Unidos, era investir em empresas multinacionais. São empresas que, vamos supor, ela foi criada nos Estados Unidos, mas ela pode criar unidades em outros países. E o lucro que obtiver em outros estados, em outros países, desculpa, a remessa totalmente desse lucro volta para o país de origem, para os Estados Unidos. Então, por isso que chama a permissão de remessa de lucros para o exterior. Eles lucram tendo uma unidade em outro país. Tá? Exemplo, McDonald's surgiu nos Estados Unidos.
Pizza Hut e outra, eu estou falando aí mais de fast food, que é mais fácil da gente identificar assim. Mas também tem lá Volkswagen, que é alemã, temos a General Motors, então vocês imaginam que foram criados no país de origem e com filiais em outros países, fabricavam os seus produtos aqui, vendiam e totalmente o lucro era mandado de volta para o país de origem, tá? Então vamos deixar isso bem espontâneo. Importação de equipamentos industriais também começaram a surgir no Brasil. Muitas coisas não eram produzidas no Brasil. Então, essas importações de equipamentos industriais iriam possibilitar uma evolução de tecnologia no nosso país, gerar empregos e tudo mais. Os candangos. Quem são os candangos, né? Esse termo, é, de acordo com o consenso daquele ano, 256 primeiros migrantes prescindiam a maioria do Nordeste, né, do Nordeste do nosso país. Eram os primeiros candangos, como eram chamados, como ficaram conhecidos aqueles trabalhadores pioneiros que vinham atraídos pela possibilidade de um novo começo e novas oportunidades de trabalho. Lembrando que o Nordeste, nesse período, não existia essa ajuda social como existe hoje. Por exemplo, a questão da Bolsa Família. Então vocês imaginam que eles eram jogados à própria sorte, mesmo não tendo com o que trabalhar, eles tinham que se virar. Então muitas vezes eles faziam essa migração para tentar conseguir um dinheiro para sobreviver, para mandar para sua família. Era uma situação muito precária. Então às vezes eles tinham que viajar para conseguir um trabalho, porque na região do Nordeste não tinha tecnologia nenhuma para trabalho, não tinha indústrias, essas coisas, uma região totalmente abandonada. Então existia essa questão de tentar atrair investimento para essa região do Nordeste e desvincular somente para a questão de Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, expandir essa questão industrial para outras regiões do mapa. Saíam de terras natal com malas, pouquíssimo dinheiro e às vezes nem isso, somente com a roupa do corpo. E lotavam carroceria de caminhões para viajar 45 dias em estradas precárias de terra batida, com buracos, com barro, enfim, tudo isso para procurar emprego. E até local de marcados de construção de Brasília, onde havia mato e poeira. Então, quando chegaram lá em Brasília, isso também era espalhado por boca a boca, né? Até porque não era comum ainda, né, popularizado TV, rádio, era uma coisa muito limitada ainda. Então, de boca em boca, acho que o povo chegou lá e falou: olha, vai ter uma oportunidade de trabalho lá em Brasília, vai gerar muitos empregos, então vamos para lá. Então, essa viagem demorava em torno de 45 dias de viagem na bolé de caminhão aí. Essa foto eu achei muito interessante porque aí seria. Vou até ler primeiro para depois fazer o comentário. Essa foto memorável de René Burri, que foi o fotógrafo que tirou essa foto, tirada em 1960, retrata um dos muitos construtores da capital federal brasileira, o chamado Candango, né? Responsável pela construção de Brasília, levando sua família para conhecer a cidade que acabava de nascer na região centro-oeste do nosso país. Então aí o Candango, esse senhor, com seus filhos, sua esposa, e as pessoas olhavam extasiadas para essa construção, essa mega construção, porque não era uma coisa comum de se ver no Nordeste. Então foi uma mega construção e que também, a certa forma, o Candango, esse pai de família, olha de forma orgulhosa, tipo, eu ajudei a construir isso, né? Então, uma coisa muito marcada, como orgulho para o trabalhador brasileiro de ter feito parte dessa mega construção, né? E que ao mesmo tempo gerou empregos para a época, claro que de forma muito precária para a época, né? Teve acidentes, claro, para uma construção como essa, e mas assim é um marco do trabalhador brasileiro também, né? Eu falei lá do Oscar Niemeyer, né, que foi o arquiteto, leva o nome dele toda essa construção,
mas também deve ser exposto a questão do trabalhador, da pessoa comum, né? Inclusive das dificuldades que eles tinham para chegar até o local, a dificuldade de trabalho, né? Os problemas financeiros da época, né? Então acho que essa foto ela expressa bem esse acontecimento da época, né? É uma foto bem interessante. Novos tempos. Apesar disso, os anos que JK governou o país foram de muita discussão cultural, com um estilo de vida mais moderno, baseado na tecnologia, descobertas durante as guerras mundiais, juntamente com a produção de massa. O que seria essa produção de massa, gente? Aquela produção a nível industrial. Por exemplo, a linha de produção da Ford nos Estados Unidos no período de guerra, construção de aviões, armamentos de guerra, outras coisas, mas é claro que antes disso, a construção de veículos, né, o primeiro modelo da linha de produção, que seria a construção dos carros, o modelo T, como era chamado. Então, a linha de produção nada mais é do que, imagine uma esteira onde vai passando as peças de carro, daí um coloca o motor, outro parafusa o motor, outro coloca a roda. Isso é uma linha de produção de massa, um dos exemplos. E depois disso começou para eletrodomésticos e outras coisas mais. Mas a linha de produção Fordista ela é um grande exemplo disso. Então, a linha de produção em massa invadindo a casa das classes médias brasileiras era o tempo em que o tempo de criação das enceradeiras, liquidificadores, panelas de pressão, que era uma grande novidade, vitrolas, chamadas de eletrolas, né, também, de alta fidelidade. Temos aí a televisão, que era uma grande novidade para a época, mas é claro que isso é exclusividade somente de quem era de classe média alta. Esses bens de consumo mudaram muito a vida dos brasileiros. Era um retrato do American Way of Life. Vocês lembram que a gente tinha trabalhado isso lá nos Estados Unidos, tempo de ouro dos americanos, isso antes da crise de 1929? Essa tendência também queriam fazer no Brasil posteriormente, mas isso era exclusividade para a classe média alta, né? O povo mais pobre não estavam preocupados com isso, eles estavam preocupados em ter o que comer, o básico, né? E não esses excedentes, vamos assim colocar. Então temos aí, o que começou a ser novidade nesse período? Temos aqui acima as vitrolas, né, a enceradeira da época, porque antigamente era muito comum ter aquele chão de cera vermelha. Vocês podem até perguntar para os seus avós, para os seus bisavós, como que era essa época. É muito interessante ouvir eles falarem, né, desses costumes. Ah, avó, como que era a enceradeira da época? Você tinha essa vitrola, máquina de costura, então nem se fala. Antigamente as mulheres faziam curso de corte e costura. Por quê? Se a gente fizer uma comparação com os dias de hoje, hoje em dia a gente consegue roupas com valor mais acessíveis, principalmente aquelas roupas que vêm da China e outras coisas mais. Antigamente não tinha isso, tá? Antigamente as roupas, a maioria das vezes, eram feitas por costureiras, né? Se vocês perguntarem para os seus avós, para os seus tios e outras pessoas com idades assim, a maioria faziam um curso de corte e costura e faziam essas roupas manualmente, né? Então a máquina de costura é muito importante nessa época. Temos aí também a televisão, né? Propaganda de televisão. A televisão, como eu disse, era uma coisa exclusiva para a classe média alta, né? Mas que era uma grande novidade para a época também. Claro que quando a televisão chegou, nem emissora de TV tinha aqui. Então tiveram que criar uma emissora de TV para ter alguma programação na TV, né? A primeira TV no Brasil, a emissora, né? Contudo, o ponto alto dessa década é a popularização da televisão. Isso lá ali na década de 50, é inaugurado a primeira emissora de TV, que é a TV Tupi, o primeiro canal de televisão da América Latina, inclusive. Foi fundada em 18 de setembro de 1950 por Assis Chateaubriand, sendo a única emissora de TV
em todo o Brasil até o início de 1951. Então, assim, pensem que chegou a TV, não tinha emissora, criaram uma emissora então para ter algum programa de televisão. Tinham vários canais, mas só um funcionava. Então isso marcou o início ali, né, na década de 50, a primeira TV brasileira, né? É, então, quando a gente fala dessa questão de tecnologia, vocês percebam que começou ali na década de 50, tá? Essa evolução de tecnologia aqui no Brasil demorou bastante para começar. Festivais de músicas brasileiras. Iniciavam-se festivais de músicas brasileiras que revelavam compositores de talentos como Vandré, Roberto e Erasmo Carlos. Iniciavam a carreira e também houve um surgimento de novos baianos, do tropicalismo, outras manifestações importantes no campo musical. Foi a bossa nova nesse período. Então, para que foi criado esse festival musical? Eles queriam criar uma identidade da cultura brasileira em diferentes aspectos. A bossa nova é uma. Tudo bem que a bossa nova era mais uma coisa elitizada para a época, é, mas temos aí o tropicalismo, temos aí as músicas mais ali voltadas para o Nordeste do Brasil. Então temos aí, por exemplo, essa aqui é uma foto dos Mutantes, que era um grupo musical da época. Temos aqui o Gilberto Gil, aqui ao lado. Tá? Então começou a criar representatividade musical e cultural nesse aspecto em nosso país. Temos aí a Bossa Nova à esquerda, tá? Uma capa de disco da Bossa Nova. Temos aqui à direita os Novos Baianos, né? Inclusive que muitos continuaram fazendo sucesso posteriormente, como Moraes Moreira, a Baby do Brasil e outros cantores mais. Temos aí a Jovem Guarda também, que marcou esse período de identidade da música brasileira, nesse período. Tá? E agora vamos falar um pouquinho sobre o plano de metas. O crescimento industrial ganhou maior dimensão a partir do governo de Juscelino Kubitschek, né, nesse período, com a criação de medidas alfandegárias para a vinda de empresas internacionais no Brasil. Aquela tentavam atrair empresas estrangeiras aqui para o nosso país, e esse período foi conhecido pelo seu otimismo no que tange o crescimento da economia brasileira, em que medidas como o plano de metas incentivam a produção industrial. Essa política do JK era de estimular o crescimento industrial, ficando conhecida como Nacional Desenvolvimentista, consegui falar. Ela concentrava sua atenção em investimentos na área de energia e transporte. Para isso, o JK utilizou o capital estrangeiro, permitindo a entrada de empresas multinacionais em nosso país. A criação de Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, o SUDENE. Temos aí a expansão de indústria do aço, a criação de Ministérios de Minas e Energia, a fundação de Brasília propriamente, como a gente conversou. E temos aí, por exemplo, a imagem da inauguração da usina das Três Marias, né, expansão hidrelétrica, né, de Paulo Afonso, São Francisco. E aí temos a imagem da inauguração do Juscelino Kubitschek nessa região. Indústrias automobilísticas no Brasil. A implantação de indústria automobilística com incentivos fiscais. Temos aí, principalmente instaladas em São Paulo, tá? A empresa Volkswagen foi instalada ali no ABC. Mercedes-Benz e outras, General Motors, Ford. Então essa linha de produção começou a frisar mais aqui em São Paulo, né? Até porque é uma região metropolitana, uma metrópole grande para a época, então era mais fácil de vender esses veículos aqui em São Paulo do que ali para o Nordeste, onde não tinha um desenvolvimento. Se a gente comparar o desenvolvimento lá de Brasília, do Nordeste, com São Paulo, o do Nordeste era muito atrasado ainda para a época, então essas empresas acabaram se instalando aqui em São Paulo. Tá? Lembrando também que essas multinacionais, pós Segunda Guerra Mundial,
eles tinham que tapar um arrombo que surgiu na economia deles. Por quê? O que aconteceu com a Alemanha? A Alemanha perdeu a guerra lá, tudo mais. Então, uma forma de tentar recuperar essa economia perdida que eles tiveram era exatamente investir em empresas multinacionais e instalaram aqui no Brasil, inclusive. A Volkswagen, na década de 50, é responsável por construir carros como o Fusca, como vocês estão vendo na foto, que é um carro popular, um carro que era acessível aqui no Brasil, inclusive. Vamos falar agora de Jânio Quadros. Saiu o JK e entrou aí o Jânio Quadros. Entretanto, Jânio permaneceu alinhado com a política da União Democrática Nacional, que era chamado de UDN, contrária à política nacional vigente. Então, o desenvolvimento do Estado de São Paulo no período da gestão de Jânio Quadros favoreceu a candidatura dele à eleição à presidência da República. A campanha presidencial de presidente adotou o seguinte slogan, que é o Varre, Varre, Vassourinha. Vai varrer a bandalheira. Então, assim, já existia esse esquema de corrupção que a gente ouve hoje em dia, isso já existia há muito tempo atrás, em menção a propostas de combate à corrupção. Então, ele foi utilizado com o slogan de combate à corrupção, moralização de costumes, inclusive. Falando por moralização de costumes, Jânio Quadros manteve um governo federal as medidas de moralização de costumes e tendo até mesmo proibir o uso de biquínis nas praias. Para a época, isso era algo muito imoral na concepção dele. Promoveu uma centralização de poder na presidência, diminuindo encargos de Congresso Nacional. A neutralidade. Jânio permaneceu numa posição neutra e muitas vezes sendo pragmático e privilegiando interesses econômicos. A despeito de ser considerado conservador e anticomunista, esta posição não refletiu na política externa de Jânio Quadros. Aproximou-se das nações socialistas como Cuba, China e União Soviética, o que não agradou muita gente aqui. Atitude que não agradou principalmente os militares. Em janeiro de 1961 foi realizada a Conferência Punta del Este, em que discutiu as relações de países americanos com os Estados Unidos da América. Após essa conferência, Ernesto Che Guevara e Fidel Castro visitaram o Brasil e a Argentina para agradecer o posicionamento do governo desses países favorável a Cuba. Che Guevara recebeu de Jânio Quadros a condecoração, que é uma condecoração importante da época, da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, inquietando os setores conservadores militares e civis. Bom, vocês lembram que quando eu falei em uma das aulas que a União Soviética foi em Cuba e apontou os mísseis lá para os americanos? Em compensação, o Brasil queria ter um alinhamento voltado para os Estados Unidos, o mundo capitalista. E quando o Jânio tomou essa atitude de apoiar Che Guevara e Fidel Castro, isso não agradou os militares aqui no Brasil e nem a classe conservadora, que falava, poxa, vai apoiar socialista aqui no nosso país, vê se pode, não sei o que, coisa e tal. E lembrando que esse acontecimento foi em 61, aquela crise dos mísseis aconteceu um pouquinho depois aí, né? Enfim, se a gente fizer uma comparação, hoje em dia a gente tem parceria com a China, somos os maiores exportadores de carne bovina para eles e nem por isso a gente é um país comunista, mas tentava se criar uma tendência tanto com a polaridade de capitalista quanto socialistas, né? Os dois poderiam trazer benefícios aí, mas aquela questão, se você é meu amigo, você não pode ser amigo do outro. Basicamente esse era o pensamento. A renúncia, a condecoração de Che Guevara às restituições de jazidas de ferro em Minas Gerais ao governo federal e viagem do vice-presidente João Goulart à China foram fatores que levaram os militares aqui no Brasil a exigirem uma deposição da presidência de Jânio Quadros. A União Democrática Nacional, a UDN, que era a base política do governo de Jânio Quadros,
tornou-se oposição, quer dizer, ele era conservador, mas devido à atitude que o Jânio estava tendo, ele se tornou oposição do partido de direita, ele começou a ser visto como partido de esquerda. Aí. Mediante esses conflitos existentes na época, Jânio Quadros acabou renunciando à presidência. Então, quando um presidente renuncia, quem que assume? O seu vice-presidente aí, no caso, João Goulart. No dia 25 de agosto de 61, Jânio Quadros renunciou, prontamente aceito pelo Congresso Nacional. A carta de renúncia, Jânio dizia o seguinte: forças terríveis se levantaram contra mim. De forma resumida, porque a carta é bem maior que isso, tá? A transferência do cargo para vice-presidente de João Goulart, chamado Jango, como ele era chamado, passou por diversos percalços aí. Durante a renúncia de Jânio Quadros, João Goulart estava em missão diplomática. E aonde era essa missão diplomática? Na China, que era considerado socialista, comunista, enfim, que até a gente estudou também numa das nossas aulas aí da Revolução Chinesa lá, lembra? Do Mao Tse Tung. Então, o Jango foi lá fazer uma diplomacia com Mao Tse Tung na época. E sua imagem era relacionada a regime comunista por parcela das Forças Armadas e por grupos de direita. Tá? Então isso não foi visto com bons olhos. E essa diplomacia geralmente é para tentar conseguir uma atração econômica, tentar fazer acordos econômicos entre esses países. Então aí temos uma foto à esquerda do Jango na China, tá? À direita ele apertando a mão de Mao Tse Tung nessa ação diplomática. O Congresso Nacional considerou o veto do governo de Goulart inconstitucional, mas restringiu os poderes do futuro presidente, votando a proposta a adoção de um regime parlamentarista no país. O parlamentarismo é um sistema de governo em que, diferentemente do presidencialismo, o chefe de Estado e chefe de governo são funções separadas. O primeiro apenas representa o Estado, o segundo exerce o poder executivo. Então, na verdade, a intenção aí, como o Jango ia assumir a presidência da República, porque ele era o vice, basicamente fazer uma comparação é como o período que a Dilma saiu e o vice assumiu. Tá? Então, só para vocês criarem uma comparação aí. Tá? Outra coisa, então isso foi visto como uma função nada boa pelos militares do Brasil. Então, devido a isso, o que aconteceu? Eles queriam tirar um pouquinho do poder do presidente. Tá? Então, enquanto Jango estava lá ainda na China, teve um presidente provisório, que é o Ranieri Mazzilli. Esse foi o presidente provisório que o Brasil teve até a volta do João Goulart. Jango teve grande adesão às camadas populares, como classes operários, sindicatos e os estudantes, inclusive. Quando assume a presidência, o país estava desestruturado, marcado por crises políticas e econômicas. Assim, Jango pretendia transformar o país, renovando a Constituição e, sobretudo, propondo as reformas de base nos setores educacionais, fiscais, políticos, agrários, tal qual a reforma agrária, reforma tributária e reforma eleitoral, com o voto para analfabeto, e reforma universitária, dentre outras. Então, ele tinha uma tendência mais voltada para a questão da classe baixa, aí, principalmente a reforma agrária, tanto que o voto de analfabeto também, e acesso à universidade para as pessoas mais encarecidas aí. A lei de remessas, e em segundo lugar, algumas medidas tomadas pelo governo de Jango foram consideradas inaceitáveis para o governo de Washington, lá nos Estados Unidos. Então vocês imaginam que os Estados Unidos tinham um alinhamento com o governo brasileiro. Essas medidas eram as leis de remessa de lucros em 1962, que impedia multinacionais de enviar para fora do Brasil mais de que 10% do lucro obtido.
Então vocês, que nem eu tinha dado o exemplo do McDonald's, que eu falei no início agora da aula. O McDonald's vende seus produtos e todo o lucro poderia ir para o exterior. E o João Goulart pensava ao contrário. Não, se eles estão aqui no meu país, eles não vão mandar todo o lucro para fora. A gente tem que usufruir disso também. Então, só vai mandar para fora 10% do lucro obtido. Não, isso não agradou os americanos, obviamente. Tá? Então, as reformas aí, que nem eu disse, as reformas que ele queriam promover era a reforma agrária, que defendia a desapropriação de propriedades rurais, mais do que 500 hectares, reforma tributária, reforma eleitoral, reforma bancária, que seria voltada para a disponibilização de crédito bancário, reforma urbana e reforma educacional. Discurso central do Brasil. Sexta-feira, dia 13 de março de 1964, o presidente João Goulart defendeu as reformas de base de propostas para o seu governo em um grande comício no Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Nesse período, cerca de 200 mil pessoas participaram desse ato político. Foi um discurso bem inflamado para a época e isso, querendo ou não, criou uma certa dúvida do povo em relação a essas parcerias socialistas. Ele achava que, inclusive, uma demanda da população não ficou contente com esse discurso, porque tinham medo de repente de perder um terreno seu e de perder esse conservadorismo político, de tornar o nosso país como se fosse Cuba, assim como influências com a União Soviética, e isso não agradou uma parte da população, mas que ao mesmo tempo outra parte da população seriam beneficiados, que seriam os mais pobres aí, mas entra numa questão política dessas polaridades capitalismo e socialismo aí no meio. Então, devido a esse discurso que o João Goulart fez, esse discurso inflamado, a parte mais conservadora fez uma manifestação contra o governo do Jango, que foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Tá? Foi um nome comum de uma série de manifestações públicas ocorridas, né, em 1964, no Brasil, em resposta ao que foi considerado por militares como setores conservadores da sociedade, uma ameaça comunista. Eles viam, vamos dizer, enalteceram para uma ameaça comunista, vamos assim colocar, representada pelas ações dos grupos radicais e pelos discursos do comício realizado então o presidente João Goulart, dia 13 de março daquele mesmo ano. O presidente Jango foi deposto, tá? Lá em 31 de março de 1964. O presidente foi deposto e as forças que tentavam resistir ao golpe sofreram duras repressões. Jango acabou se refugiando lá para o Uruguai e uma junta assumiu o controle do nosso país. Então, ditadura militar no Brasil, muitos falam que é uma intervenção cívico-militar, outros golpe militar. Foi em dia 31 de março de 1964, tinha como objetivo evitar o avanço das organizações populares do governo de João Goulart. Ele foi acusado de comunista. Então, ele poderia, pelo direito de presidente, exigir manter os seus direitos, mas também, ao mesmo tempo, ele pode ter se refugiado e não ter batido de frente para evitar derramamento de sangue. Tá? Até porque a força militar, mediante ao poder executivo, é muito maior. Então, devido a isso, ele acabou se refugiando. E esse período marca o início de um processo de não presidencial. Pelo contrário, quem começa a comandar o país aí seria a junta militar. Tá? Então, para a próxima aula eu vou me aprofundar nessa parte da ditadura militar no Brasil, tá? Em todos os aspectos que ocorreram dessa ditadura militar. Tá? E daí irei falar sobre essas particularidades, enfim, e fica para a próxima aula. Aqui eu deixo as interatividades para vocês, atividade 1,
atividade 2 e atividade 3. A atividade 4 também. E lembrando que as atividades devem ser copiadas da questão e a resposta que vocês julgam ser a correta, tá? Bons estudos e até a próxima aula, pessoal.